Então tá bom, só deixa eu colocar no modo de apresentação, que parece que não está querendo aí. Deixa eu Isso. minimizar aqui. Então tá, pessoal, ó, o último slide da semana passada, eu parei nesse aqui, vocês lembram, né? Então, só para dar uma lembrada do que a gente fez na semana passada, foi falar basicamente da formação de uma boa lavoura para silagem, né? Toda a parte agrícola, a parte importante. A gente pode fazer uma similaridade aí com a preocupação que deve existir com relação a pasto, né? Uma boa formação de um pasto, para, por exemplo, quem tem gado de corte, no caso, é uma forrageira, né? Uma adubação bem feita, ter um momento certo de fazer o corte, a altura do corte, a saída, retirada dos animais. Falando de uma lavoura de milho, que nós vamos fazer o quê? Nós vamos conservar essa lavoura, né? E tem uma foto aí do 8740, que teoricamente é onde a gente essa foto ilustra bem onde é que nós temos que chegar. Isso aí estava sendo cortado. Essa foto foi eu mesmo que tirei no ano passado e mostra aí boa sanidade, alta população, as folhas do bacheiro verde, enfim, uma lavoura muito boa. Então fica aí aquelas dicas que a gente passou para vocês. Então daqui para frente a gente começa a entrar, o produtor começa a entrar numa outra fase, que é muito importante, né? Que exatamente a silagem de planta inteira que nós vamos falar aqui, que é o que mais acontece. A gente sabe que tem snaplet, tem o grão úmido, mas aqui nós vamos dar foco na planta inteira, porque o objetivo é produzir bastante volume de matéria seca por área, né? Então aqui a gente fala do ponto ideal de colheita, né, para fazer a silagem. Meu computador deu uma travadinha. E aqui tem essa frase: o momento ideal de colheita é quando a gente tem aí um intervalo de 30% a 35%, né, de matéria seca da planta, quando ela está aí com 70% a 65% de água, né, e 30% a 35% de matéria seca. Sendo que o ideal é esse intervalo de 32% a 38% de matéria seca. Deixa eu pegar aqui um botãozinho que vai ajudar a gente a eu mostrar algumas coisas aqui. Ó. Então, é isso aqui que eu quero dizer. Ó. Esse aqui é o ponto ideal. Nós vamos falar um pouquinho mais. Só que, na prática, o que é muito utilizado, né, é o tal da linha do leite. Né? Esse é um aspecto prático muito utilizado ainda para se tomar decisão do momento do corte. Só que, e nesse sentido, a gente coloca aqui, vocês já devem ter visto isso, a linha do leite, ela desce, ela começa a descer, né, da extremidade da parte de cima do grão aqui, né, do endosperma, em direção ao sabugo. Essa linha vai descendo nesse sentido, à medida que os grãos vão sendo acumulados, né, aqui nessa parte mais escura, o amido já está mais compactado, aqui a linha do leite vai descendo. Então, assim, a gente considera o ponto ideal é quando a linha do leite está na metade. Só que entrar cortando para silagem com a linha do leite bem no meio, numa eventual intempérie climática, começa a chover, a janela de corte fica muito estreita. Né? Então, provavelmente vai ter que parar a colheita, esperar poder entrar de novo quando o que vai acontecer? A linha do leite não para, ela vai descendo. Então, pode ser que passe do ponto. Então, na linha do leite, o ideal é estar começando a cortar aí com um quarto da linha do leite, né, no grão, passa pela metade até 3/4 da linha do leite. Então, esse aqui é um intervalo que nos óleos se utiliza essa prática. Né? Outra forma mas uma coisa importante, para não errar, né, para não cortar nem muito cedo e nem muito tarde, não se deve cortar para silagem antes de 20 dias, ou melhor,
somente depois de 20 dias do ponto de pamonha, vamos falar assim. Não se deve cortar antes dos 20 dias depois do ponto de pamonha, isso que eu quero dizer. É o ponto ideal para estar entrando. É uma referência aí, ponto de pamonha todo mundo sabe, né? Então, essa aqui é uma coisa muito utilizada, só que ela funciona bem quando um produtor ele já conhece o híbrido que ele está trabalhando, ele percebe já como é que é o comportamento da descida da linha do leite. Então, outra forma é esmagar, né, os grãos aqui na ponta dos dedos. Né? Essa foto da esquerda mostra o milho antes do ponto, solta muita água, então significa que não deu tempo de acumular muito amido. E a foto do lado direito é uma situação prática ideal que a gente pode utilizar como referência. A gente consegue esmagar o grão, não sai água e o grão a gente destrói, né, na ponta do dedo. É um ponto farináceo ideal aqui. Tá? Agora, sim, esse não é, vamos dizer assim, a forma, não seria a forma mais segura para a gente garantir uma silagem de qualidade sendo cortada no ponto ideal e bem monitorada. Né? E aí eu coloco duas situações aqui. Ó. Tem muitos produtores que estão ainda trabalhando com a colhedora acoplada, aquela pequena, né? E aqueles que estão colhendo com a colhedora, com a automotriz. Quem tem a colhedora acoplada, a gente recomenda começar a cortar com 30% de matéria seca. Tá? E quem está com a automotriz, que consegue cortar rapidamente, né, um grande volume aí por hora, que explore esse intervalo um pouco mais alto de matéria seca. Isso significa que deu tempo de acumular mais amido nos grãos, né? É um grão que vai estar muito mais rico em porcentagem de amido. Essa silagem vai ter muito mais alta porcentagem de amido. Então, para quem tem a colhedora acoplada, começa a colher com 30, se cai uma chuva, ainda tem um tempo, uma folguinha para ainda colher no tempo ideal. Aqui eu menciono um pouco aqui sobre a altura de corte, né? A altura ideal de corte, 30 a 40 centímetros, o mais comum, a partir do solo, né? Não cortar muito rente ao solo. Tem que tomar cuidado para, às vezes, quer ganhar muito em produção de volume, acaba levando terra, né? Solo para dentro do silo. Isso é um problema muito sério de contaminação, até a gente falava agora no começo, a questão de clostridium, né? São problemas aí que afetam bastante a fermentação lá dentro do silo, né? São micro-organismos que vão atrapalhar a fermentação lática lá na frente, né? E acaba caindo a qualidade. Então, assim, uma situação em que é normal é cortar aí 30, 40 centímetros do solo, né? E isso deixa aí um pouco de colmo aqui, como resteva, né, na lavoura, e devolve aí, maneja bem o potássio, que é um elemento que é muito extraído em alta quantidade. Vocês já viram bastante isso com o book, né? Se aqui você, produtor, por exemplo, tem uma lavoura com alta população de plantas e a silagem está muito boa, né? E você tem lá uma parte dos animais, uma categoria de animais ali de alto desempenho, e existe a necessidade de fazer uma silagem diferenciada, com mais alta qualidade, buscando mais produção, explorar melhor o perfil genético dos animais, é levantar a plataforma e colher, cortar mais alto, né? Sem comprometer volume produzido, mas tendo uma relação de produção de amido com relação à fibra muito interessante, a qualidade melhora bastante, né? É um dos manejos que é bastante utilizado aí. Tá? E aí eu trago esse slide, ele mostra o seguinte. Eu mostrei lá atrás que tem a linha do leite como uma referência para se tomar decisão de quando fazer o corte. O ideal é isso aqui que está na tela, pessoal. Quando a planta lá está depois do ponto de pamonha, deve-se iniciar o monitoramento, né, dessa linha do leite, ali do ponto de corte, através da determinação da matéria seca da planta inteira. Então, deve-se cortar aleatoriamente ali umas plantas que são padrão da lavoura, sempre cortando na altura que a colhedora, que a forrageira vai cortar depois, todas no mesmo tamanho, né? Por exemplo, se vai cortar com 30 centímetros de altura, corta todas com 30, faz um gabaritinho, faz um zigue-zague na lavoura, pega uma amostra, pica, né? Faz ali uma
uma trituração dessa forragem e faz a determinação no coaster, que é esse equipamento, pode ser no micro-ondas, e hoje tem se usado aí também esse air fry, aquela fritadeira sem óleo, né? E está funcionando muito bem. Meia hora aí você põe 150 gramas a 105 graus durante 30 minutos. Aí, por diferença de peso, você consegue determinar qual que é a matéria seca dessa forragem que está lá no campo. E vai fazendo monitoramento até chegar ao momento em que está com 30%, 31% de matéria seca, que é o momento ideal. Então, nunca cortar antes disso, né? Cortar a silagem com 28, 27, 26 é prejuízo certo. Nós vamos ver um pouco mais adiante isso. E outra coisa que é importante fazer nessa fase, vamos imaginar que a colheita já começou, né? O corte já está acontecendo no campo e está vindo carreta de lá. Pegar essas amostragens dessa forragem que está vindo no campo e essa salinha de controle de qualidade ali da silagem, da forragem que está chegando, fazer esse manejo, medir sempre a matéria seca, ver se ela está ficando dentro do intervalo ideal, que é de 30 a 35, 30 a 38, né, vamos falar assim, e também avaliar a questão como é que fala? Da escarificação dos grãos, do processamento dos grãos pelo equipamento que está cortando. Não adianta nada cortar a silagem e não conseguir triturar, escarificar os grãos, né? A parte nobre da forragem, afinal de contas, a silagem de milho é o grão, né? E se esse grão estiver inteiro, a gente sabe que ele vai passar direto no trato do animal, isso vai ser perdido e a qualidade vai lá para baixo, né? A produção de leite cai também. Esse teste do balde é fácil de fazer, tem os copos, tem empresa que tem o copo, né, que você coloca uma quantidade mínima lá, mas é muito fácil, você coloca um balde com água pela metade, pega uma mãozada dessa forragem que está na carreta, joga lá dentro, verde mesmo, forragem verde, mistura ali por 1 minuto, mexe um pouco ali, os grãos acabam descendo para o fundo do balde, por questão de densidade, são mais pesados, e a forragem, por ter mais ar, oxigênio, ela boia. Aí simplesmente separar essa forragem grosseira de cima, que está boiando, aí você coa, né, uma peneira ali, os grãos que ficaram no fundo do balde. E o que é aceitável é que a gente tem até 5% de grãos no máximo, com até a metade do grão só escarificado, né? Ou seja, tem que ser muito criterioso. Se a gente identificar isso, o produtor identificar isso na hora que a forragem está chegando no campo, tem que pegar a moto e ir lá na área e falar: Zé, para aí, vamos regular essa faca, vamos molar essa faca, vamos regular esse equipamento para começar a cortar mais o grão, porque está passando o grão inteiro. Isso não pode acontecer. Então vejam que é um momento crítico, é um momento em que mais se gasta dinheiro, é a fase mais cara do processo de produção de silagem, é exatamente a colheita. Exige mais mão de obra, máquinas, né? Trator, que está cortando, que está compactando, está transportando, e tem que ter esse monitoramento, isso é muito importante. É a fase crítica, se acertar aqui, é sucesso na certa. Né? E outra coisa importante também, que não custa caro, é esse jogo de peneira. Né? Tem alguma pergunta? Está tranquilo? Alô, Lucas? Estou no telefone aqui, para. Tá tranquilo por enquanto. Então tá bom. Pode seguir? Vamos lá. Então, eu falo desse jogo de peneiras, que é a questão do tamanho de partícula. Né? Esse jogo de peneiras Penn State, é interessante que, eu não sei se vocês têm recurso para ter esse equipamento que é móvel, né? Viaja com isso é uma coisa legal de ter. E sempre que a colheita, o corte está acontecendo lá no campo, jogar uma porção dessa forrageira, dessa forragem de milho, jogar aqui e fazer esse processamento. Ó. A peneira de cima, essa primeira, 19 milímetros, tem que estar, ela é mais grossa, né? Tem que ficar 3 a 8%, vai ficar as fibras mais longas. A de 8 milímetros, que essa aqui e a outra, vão concentrar a maior parte.
de 8 milímetros, 45% a 65% da forragem, a de 1,8, 30% a 40%, né? É uma porção mais fina, e no fundo só até no máximo 5%. Isso aqui qualifica uma forragem de boa qualidade, mantendo essa concentração nessas duas peneiras do meio, em termos de tamanho de partícula, e não aceitando ter muito mais do que 5% de grãos não processados, né, pela máquina que está lá no campo. Aqui, pessoal, é o pulo do gato para que a fermentação lá dentro do silo ocorra de maneira mais uniforme, a ação das bactérias sobre o amido do grão ela ocorra de maneira efetiva, adequada, exatamente para tornar mais digestível a questão da fibra, que é o FDN, né, da porção verde da planta, também a digestibilidade do amido, né, para quando for abrir esse silo, a gente ter alta digestibilidade de fibra e ter alta digestibilidade de amido. Então, o processamento, o momento da colheita, é chave, é o pulo do gato. O quanto a gente conseguir interceder junto com o produtor, ajuda demais o produtor, e o impacto disso é direto aonde? No desempenho animal em produção de leite, não tem dúvida alguma. Tá? Então, tá aqui, talvez alguém já tenha visto essa foto, mas e muita gente pergunta, é preferível cortar e ensilar o milho mais úmido ou mais seco, né? Então a resposta é essa, sempre, se não tiver jeito, é melhor cortar o milho passado do que levar água para dentro do silo. Quando a gente coloca água lá, nós temos pH alto depois que você fecha o silo com muita umidade, atrapalhando o desenvolvimento das bactérias láticas, né, que vão fazer a fermentação lática, que é o que interessa para a gente, em condição anaeróbica. Então, o pH fica muito alto. Numa condição dessa, é um prato cheio para Clostridium, né, que é um micro-organismo que vai fazer o quê? Vai se desenvolver e vai atrapalhar a população o desenvolvimento de bactérias lácticas, né? E acaba caindo a qualidade. O Clostridium consome CO2, né? Ele está ali consumindo carboidratos solúveis e acaba caindo a qualidade. Então, você tem como consequência ácido butírico, você tem proteases, são enzimas que vão degradar proteína, no caso, e tudo isso está sendo lavado e sai no chorume aqui embaixo, né? Com amônia muito forte, isso aqui é muito tóxico. Então, é um problema muito sério que a gente encontra, às vezes, de cortar uma silagem muito verde, né? Então, aqui é outra foto do perfil de um silo aberto, que mostra, na verdade, o que acontece, né? A primeira camada depositada da silagem está aqui embaixo. Às vezes cortou com 40, e aí vai fazer análise bromatológica, depois quando você corta o silo de cima para baixo, normalmente a amostra você pega uma amostra aqui, pega uma subamostra aqui, outra aqui em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo, faz um W aí, e você acaba vendo que tem porcentagens de FDN muito variáveis no perfil do painel do silo, né? Isso é muito ruim, né? A vaca lá no coxo ela não aceita muito variações, né? O que acaba é que a primeira forragem que chegou estava boa, né? Tá dando 40% de FDN, que o ideal é estar nessa faixa, 40% de FDN. E à medida que foi acontecendo a colheita, a fibra foi subindo muito, né? Seja porque passou do ponto, que é um exemplo aqui no caso. Então, aqui em cima tem muito FDN, embaixo tem muito pouco. Então, é melhor ter uma silagem de menor qualidade, mais homogênea, então está com 45% ou 50% de FDN de cima até embaixo, do que uma silagem com muitas oscilações. O que afeta isso também é a velocidade e a eficiência com que se faz a silagem e a compactação, né? Quanto mais você demorar o processo, mais variações vai ter. E aqui tem esses pilarzinhos que eu coloquei, é um trabalho bacana do professor Tiago Bernardes, que dá uma ideia aqui, ó, tem 3 pontos aí de corte de matéria seca. Essa aqui é a faixa ideal, 32% a 37% de matéria seca, onde a porcentagem de amido é a melhor possível,
digestibilidade de FDN é melhor, a produção de matéria seca é a mais alta possível, a fermentação ocorre lá dentro do silo também de maneira estável, homogênea, e a digestibilidade do amido é a mais alta. Quando a gente vai para um silo que foi cortado com muita água, foi muita água para dentro do silo, matéria seca abaixo de 30, primeiro que já não foi todo o amido que poderia ir, porque se você corta antes, os grãos não estavam adequadamente ainda ou completamente cheios de amido o suficiente a ponto de cortar na época ideal ainda. A digestibilidade de amido, de FDN de amido, não é muito alterada, mas a produção de matéria seca cai, já que eu estou cortando mais cedo. Se eu a água vai sair no efluente, não vai ficar lá. Então a matéria seca vai ser baixa. E a fermentação é comprometida, como eu já mostrei anteriormente, em questão de Clostridium. E se a gente cortar muito seco, passado demais, né, sem alguns cuidados aí, o amido vai ser alto, né? A produção de matéria seca também é alta, porque o amido está levando muita matéria seca para dentro do silo. Mas a digestibilidade de FDN cai também, né? A fermentação também sofre um pouco e a digestibilidade de amido também fica muito sujeita a um período de maior tempo que esse silo tem que ficar fechado para dar tempo das bactérias aí atuarem no amido e mesmo para escarificar o grão na hora do corte, né? Se for uma colhedora acoplada, vai ser difícil escarificar ou processar bem esse grão se ele estiver muito duro. No caso, a gente recomenda uma silagem passada, o ideal é que seja uma automotriz que faça esse trabalho, né? Enfim, são dicas aí. Algumas práticas para melhorar a eficiência do corte de milho para silagem. É o tal do KPS, Kernel Process Score, lá no laboratório, né? Quando for mandar para fazer a análise bromatológica, avaliar a eficiência do processamento do grão durante a colheita. É uma peneira, né, de 4,75 milímetros, em que ela vai ter que reter. Se ela reter mais de 70% do grão, está excelente, né? Está ficando bastante coisa ali na peneira, né? Agora, se tiver inadequado, é abaixo de 50%, a porcentagem de amido, né, que fica retida aqui nessa peneira de 4,75 milímetros. Aquele teste do balde... Oi, não. Foi até bom que o Fabrício tinha feito uma pergunta aqui a respeito do corte do grão, se pela metade já seria ruim. Aí esse slide complementa a pergunta dele e acaba respondendo para a gente, né? O tamanho da partícula do grão. Exatamente. 50% ainda é pouco, né? Essa aqui é uma medida que considera, por exemplo, se o grão fosse cortado em 4 pedaços, né? Então, tem relação com essa malha aqui de 4,75 milímetros. Quanto mais processado, o que acontece? A matriz proteica do grão, né? Aquele amido está mais ou menos ligado, né? Porque às vezes tem híbrido de grãos um pouco mais duro do que outros. Esse amido está mais preso, né, nessa matriz proteica. Vamos dizer assim, quanto mais processado e mais exposto estiver esse amido, mais facilmente as bactérias, tanto no silo quanto no rumen do animal, vão conseguir acessar e digerir, né? Então, essa é uma sacada muito importante de cuidar bem desse amido, tanto no processamento ali, no corte da silagem, que depois, no processo de fermentação, depois do silo pronto, vai estar ali bem mais acessível pelas bactérias no rumen do animal também. E uma forma de ver é aquele teste do balde. Então, vamos combinar. 5% de grão processado, no máximo, ou no mínimo, pelo menos até 50% do grão. Se tiver mais de 5% de grãos ali processados só pela metade, é pouco. Ou seja, tem que melhorar o processamento. Tá? Dessa forma, melhora a resposta para a sua pergunta. E grãos nas fezes, né? Isso aqui é um problema sério, também acusa um processamento mal feito lá. Então, tem amido fecal, são análises que ajudam bastante, né? E 5% é o limite também aceitável aqui nas fezes de amido, né? Então, tem algumas contas aí, alguns trabalhos que já tragam muito bem, ó. Tudo que puder ser feito na fazenda para reduzir a porcentagem de amido nas fezes, pessoal,
é muito importante. A gente olha ali, não liga muito, mas isso é leite que está saindo pelo ralo. Cada 1% de redução de amido nas fezes corresponde ao ganho de 300 ml de leite por cabeça dia. Olha a quantidade. Se a gente começar a fazer conta aqui, isso é absurdo. A parte nobre da silagem, da forragem de milho, da silagem de milho é o grão. É aquilo que eu falei, o negócio da cana-de-açúcar e milho, né? O que eu planto para silagem aí? Se for plantar milho, não adianta só querer volume. Já que foi para milho, tem que ter qualidade. Nós temos que interferir nesse processo. Tá? Aqui tem um exemplo que mostra aqui uma silagem de milho A e B, uma com processamento ruim, que é a A, e outra com um processamento bom aqui, que foi feito, né? De KPS. A dieta é a mesma. 10 quilos de silagem de milho, no caso aqui em termos de matéria seca, milho moído 7 quilos na matéria seca e farelo de soja. As duas iguais. Só que esse milho aqui, ó, da A estava com mau processamento e da B com bom processamento. Olha, o KPS, um deu 45, outro 75. Né? Então, onde o KPS é mais alto, a gente tem o que no final? Uma produção de leite maior, diária, 31 contra 27. Né? O custo da vaca é o mesmo. Aspectos sanitário, alimentação, manutenção, tudo é o mesmo, custa a mesma coisa. Né? Só que o retorno depois, com base na produtividade, o retorno do agricultor é muito maior quando você tem uma silagem com KPS mais alto e grão mais bem processado. Então, atenta para o KPS, pessoal, isso é muito importante. Aqui algumas dicas, aqui rapidamente, muitos de vocês já sabem, mais para lembrar, a questão de transporte, enchimento de grão, compactação e vedação. Como eu falei, é uma fase crítica do processo de produção, de conservação de uma silagem e de boa qualidade, e precisa tomar bastante cuidado. Tempo ideal de compactação, 1,2 vezes o turno de colheita, aqui dá 3 a 4 minutos por tonelada, mais ou menos essa média. Né? O ideal é que a compactação aí seja 600 quilos por metro cúbico, variando aí de 500 a 700, quanto mais alto, melhor. Né? A camada de deposição da silagem, não passar nunca aqui está 30 centímetros, mas eu já acho muito. Né? O ideal é 15, 20 centímetros, a grossura da camada que vai ser esparramada na face do silo, né? Para ser compactada, para conseguir exatamente explorar o peso do trator. O peso do trator versus a massa depositada por hora é 40%. Você está trazendo 10 toneladas da roça, esse trator tem que pesar 40%, 4 toneladas tem que ser o trator para cada 10 toneladas de silagem, uma relação assim. E colocar peso, né? Tá aqui, ó. Encher o pneu de água, colocar mais trator se for necessário, tem que acelerar o processo, não pode demorar. Tem que ser rápido e eficiente, né? Camada aqui de 15 a 25, 550, 650 quilos de matéria seca. Contrata tratorista gordo, põe tambor cheio de concreto, põe peso nesse negócio. Isso é importante. Tirar o ar da silagem. Os dois inimigos do silo, água e ar, oxigênio. Nós temos que tirar isso de dentro do silo. A água é só não levar para dentro e nem deixar entrar com uma vedação boa. E o ar nós vamos tirar fazendo uma boa compactação. E foi até comentado aqui, né? Às vezes tem esse planejamento, né? Muito importante. Produtor pequeno, com silo pequeno, pouca quantidade de silo, contrata uma automotriz que traz 200 toneladas por hora, não tem quem dá conta de compactar isso. O que ele vai ter que fazer? Silo de superfície. Aí vai ter que abrir mais, aí a outra história muda tudo, certo? Então, o planejamento da colheita é a chave do sucesso. Tudo tem que ser bem calculado. A área plantada, a velocidade da colheita, a velocidade sincronizada com a velocidade da compactação, o silo no tamanho certo e a vedação que nós vamos ver em diante também. Né? E aí vem a questão do descarregamento também. Isso tem muito a ver com a qualidade. Essas duas fotos de cima aqui, ó, vocês acham que está certo? Está vindo o caminhão, né? E entrando em cima da camada de forragem,
para então descarregar a forragem cortada lá. Está errado. Esse caminhão pode estar trazendo terra aqui para dentro e trazendo clostridium, trazendo levedura, muito problema. Então, isso não está certo. Está errado fazer isso. O correto é aqui embaixo. O caminhão vem de ré, para aqui na borda da forragem que está sendo despejada, ele sai, né? E aí aqui dentro só trabalha o trator, que fica só ele exclusivamente para fazer a compactação, sem sujeira de terra na roda, né? Isso é muito importante. E aí vem a vedação, né? Fechamento, vedação e retirada de ar também. Cobertura para eventos corporativos. Essa vedação. Pois não? Tranquilo? Ó, então tem que ser rapidamente. Tem uma pergunta. Tem que ser fechado em 3 a 5 dias. Tem uma pergunta do Matheus aqui. Que já está passando. Quando os grãos estão machucados com o pericárdio rompido, haverá boa digestibilidade do amido? Aí entra naquela... quando os grãos estão escarificados... Repete para mim a pergunta, machucado. Por favor. Quando os grãos estão machucados, com o pericárdio rompido, haverá boa digestibilidade do amido? Sim, a expectativa é essa. O que é importante é fazer a exposição da parte interna do grão, né? Que é exatamente o amido que interessa. Porque o pericarpo, ele representa ali uma porcentagem mais fibrosa do grão. Também representa uma porção de FDN, né? Que vai precisar ser digerido também e entra na composição de FDN da forragem como um todo, né? A parte do pericarpo. O que interessa é a parte de dentro do grão, né? Então, quanto mais escarificado, melhor, de novo, reforçando esse ponto. Então, aqui tem a lona, né? Acima de 150 micras, o ideal é 200 micras, aí, dupla face, né? Não é cara, 1 a 2% do custo total, isso é muito importante. Põe a parte preta virada para baixo, parte branca virada para cima. Aí, tomar cuidado com o escoamento da água, né, em toda a lateral aqui do silo, não deixar essa água entrar, né? Eu já vi silo aberto em que o produtor chamou: o que está acontecendo aqui? Tinha uma cor V, um formato da letra V assim no silo. A parte dos cantos entrou água e a parte do centro estava bom, mas depois, com o tempo, ficou tudo comprometido, porque a água ela se espalha para dentro do silo. Porque aqui entrou água, ele não vedou muito bem. Então, isso aqui é muito importante, né? A vedação sem furo, evitar animais, aquela história toda. Isso aqui é o que acontece depois que o silo está fechado, pessoal. Colhemos, escarificamos muito bem os grãos, cortamos a fração verde lá, tudo no tamanho de partícula ideal, dentro do intervalo ideal de matéria seca, que a gente falou até agora, compactou muito bem, tirou o ar, 500, 600 quilos de matéria por metro cúbico de densidade de compactação, fechou o silo rapidamente, tudo indica que vai dar certo, né? Não deixou entrar ar nem água, agora é esperar que o processo ocorra normalmente. No primeiro dia, tem a fase aeróbica, a gente leva para dentro do silo o pedaço verde ainda da forragem, né? Um pedaço de folha de 1,5 cm, 1 centímetro mais ou menos, da folha do milho cortado, ou mesmo do grão, e ali dentro da composição dessa pequena fração da planta, ainda tem oxigênio, né? E tem também aderidos a essas partículas, uma série gigantesca aí de espécies de bactérias, né? Que inclusive as bactérias láticas que vêm do campo e vão promover toda a fermentação lática que a gente quer. Então, enquanto tem oxigênio, né, tanto as bactérias láticas como aquelas que são nocivas, Clostridium, leveduras, outras bactérias aí que não são interessantes, elas conseguem ainda consumir um pouco do oxigênio que veio junto, aderido a essas partículas, lá na sua constituição. Só que como nós compactamos e vedamos, né, chega uma hora que esse oxigênio acaba e a condição para esse
micro-organismo ruim se desenvolver, fica ruim, termina, né? Então ele fica, vamos dizer assim, no estado latente. Tem Clostridium lá, mas ele está latente, ele não consegue se desenvolver porque não tem oxigênio. Mas quem que se desenvolve na ausência de oxigênio, né? Que agora a gente entra na fase anaeróbica, são as bactérias láticas, as nossas grandes amigas. Elas, então, vão começar a se desenvolver, explode a população, elas tomam conta enquanto os outros ficam lá latentes, parados, entre aspas, mortos, e o pH começa a cair, né? Fica um ambiente ácido e com praticamente sem nenhum oxigênio, ou seja, Clostridium não se desenvolve muito bem, mas as bactérias láticas se desenvolvem muito bem. Aí chega uma hora que elas consomem ali, fazem a sua fermentação e atingem uma fase estável, né? Então você tem o pH baixo, a população das bactérias diminui, porque acaba a fonte de nutrição para elas, a população fica muito baixa e a silagem fica aqui numa fase estável, ali guardada na geladeira, entre aspas, e pode ficar ali durante anos e anos, como tem exemplo disso. E aí entra um ponto importante que eu não posso deixar de falar. Nessa fase aqui, ó, de estocagem, né? Se porventura os grãos foram cortados ali, foram mal processados, foram mal escarificados, ou mesmo foram cortados com matéria seca muito alta, vamos falar assim, quanto mais tempo esse silo ficar fechado, mais tempo dá dessas bactérias láticas atuarem nesse amido do grão, né? Tanto é que a gente percebe a melhoria da digestibilidade de amido à medida que o tempo passa. Silo mais velho tem uma digestibilidade de amido maior, né? Então, é uma das táticas para explorar melhor uma silagem, deixá-la fechada mais tempo, caso a gente tenha cortado a silagem meio passada. Essa é uma estratégia importante. Cortou muito passado, 38% de matéria seca, reserva aquele silo para ser aberto por último, né? Deixa ele mais tempo lá que vai ser melhor. Quando a gente faz a abertura do silo, o que acontece? A gente enfia oxigênio dentro de volta e ocorre que esses micro-organismos aqui, ou que não são bons, começam a ter um ambiente mais favorável, começam a se desenvolver de novo. E aí a gente vai falar um pouco mais para frente, que a gente mostra até fotografia para mostrar isso. Aqui é a mesma coisa. Oi, pois não. O Alexandre está perguntando aqui se você tem informações para você falar um pouquinho a respeito da barreira de oxigênio, né? Usada na vedação de silo, eficiência, viabilidade, questão do custo, né? O que você tem informação? E a respeito dessa fala sua aí, a gente teve uns treinamentos, né? Uns bate-papos, reuniões com produtores, o pessoal da Reagro. O Marcelo teve, né? No Super Silage, depois da aula suas. E ele passou um pouco disso para a gente, que mesmo você não conseguindo quebrar o grão nessa dimensão que foi passada lá dos 4,75, quando você consegue deixar o silo ali fechado por um período mínimo de uns 6 meses, a proliferação de bactérias consegue agir ali, que você consegue ter um aumento muito significante na quebra daquele amido ali, mesmo você não tendo quebrado o grão. Então, põe disso com o pouco que você falou aí, sabe? Exatamente. E imagine que a gente fez um silo, fechou um silo com praticamente zero de escarificação e processamento do grão que veio da roça. As bactérias não vão atuar? Elas vão conseguir, mas vai demorar mais tempo. É o que um outro colega perguntou. O grão de milho ele é envolto por um pericarpo, tem uma camada serosa, né? E essas bactérias elas têm que degradar, digerir essa porção mais fibrosa, para então começar a acessar o amido que está lá dentro. Então é um processo mais lento, mais demorado, né? Mas que é possível conseguir de 6 meses em diante, né? Isso acontece. Acontece que na prática é difícil a gente ver alguém deixar guardadinho um silo por 6 meses lá, sem que ele tenha que abrir para conseguir atravessar o inverno, né? A menos que tenha sido muito bem planejado esse processo, né? Normalmente não é o que acontece. O pessoal acaba abrindo mais cedo
e acaba havendo depois muito grãos, muito amido nas fezes, né? É o que acaba acontecendo. Mas ele está correto. Com relação à barreira de oxigênio, é uma coisa nova, que é muito legal, funciona muito bem, é uma tática importante a ser adotada na medida do possível, porque o que nós temos que fazer é segurar o CO2. Né? O CO2 é o produto do processamento e da digestão, né, do carboidrato que tem ali como nutriente principal numa silagem. À medida que ocorre a digestão desses componentes aí nutricionais da silagem, ocorre a perda de CO2, né? E essa barreira de oxigênio acaba limitando essa saída, às vezes de forma muito mais eficiente do que uma lona, né? Somente a lona. Agora, questão de custo, infelizmente, eu não vou saber falar para você. Mas se a gente está diante de um produtor, um rebanho de alta qualidade, que tem aí uma categoria animal de alto potencial, alto desempenho, esse é um investimento que se paga tranquilamente, porque manter a qualidade nutricional da forragem é fundamental e isso aí lá na frente abaixa custo, aumenta leite, abaixa custo de produção, né? Aumenta a produção de leite por animal, tá? Aqui, ó, esses gráficos mostram a digestibilidade do amido através do tempo, exatamente o que o Marcelo comentou. Ó. Silo fechado aqui, ó, 100 dias, 200 dias, 300 dias, né? Você vê aqui, ó, aqui no caso de digestibilidade de amido, ó, a digestibilidade de amido, nesse gráfico da direita de cima, ela aumenta à medida que o tempo passa com o silo fechado. Tá, isso aqui é prova dos trabalhos aí que mostram o que a gente falou. E o FDA, a digestibilidade de fibra, cai muito pouco, né, ao longo do tempo. Você tem uma pequena diminuição aqui da digestibilidade de fibra, mas é muito menor do que o aumento da digestibilidade de amido. E o tempo aqui no caso, a estabilidade aeróbia, ela é muito constante aqui. Se estiver bem fechado, vedado, não entrou oxigênio, você tem um silo fechado por anos aí com alta qualidade. Tá? E aqui está um painel muito bacana, né? Veja aqui sendo retirada a silagem de cima para baixo. Quando você abre a lona, você faz um corte, aqui é como se abrisse um buraco onde vai entrar oxigênio. Ele começa a penetrar dentro da massa. O ar é puxado para dentro da face do silo, né? Então você tem a perda de CO2, ele sobe por flutuação térmica, ele pode sair, ou ele pode ser dissolvido, né, em água e acaba descendo aqui também. Então, são as formas de perder CO2 e é tudo que a gente não quer. Por isso que existe esse cuidado que está nessa tela aqui. Isso está na internet, eu peguei de lá, é muito comum. Então, assim, o correto no processo de desensilagem é fazer um corte da fatia de toda a seção frontal do silo, nunca cortar só metade hoje e depois cortar outra metade da face do silo para fornecer para os animais amanhã, sempre cortar a face inteira do silo, a seção total, numa profundidade, numa espessura mínima de 20 centímetros, né? Exatamente para quê? Para evitar, para você levar para dentro levar para os animais, para o coxo, aquela parte que entrou um pouco de oxigênio e vai ser consumida, né? Não pode ficar oxigênio dentro do silo de uma noite, da noite para o dia, né? Ou do dia para a noite, vamos falar assim. Porque esse oxigênio dentro lá da massa vai retirar esses micro-organismos que não são benéficos, como Clostridium, eles vão começar a se desenvolver novamente, né? E começa a diminuir a qualidade da silagem. Então, no inverno, aqui, tirar pelo menos 20 centímetros, e no verão, aqui tem até uma fatia de 50 centímetros, né? Porque já foi medido, o oxigênio consegue penetrar, no verão, temperatura alta, aí consegue penetrar até 70%, 70 centímetros dentro da massa, da parede da silagem lá. Então, por isso que a fatia tem que ser cortada exatamente na medida do consumo dos animais naquele dia. Então, você tem os animais que consomem lá um total de 2 toneladas de silagem no dia. Você tem que cortar uma fatia
em função da seção, correspondente a 2 toneladas para dar para os animais. Quanto menos forragem, silagem sobrar de um dia para outro, melhor. O certo é dar certinho para o dia, não sobrar nada, né? Porque a deterioração, que é o contrário exatamente da estabilidade aeróbia, ela ocorre numa velocidade rápida, alta, né? A silagem vai perdendo qualidade, o animal começa a separar no coxo, ele acaba não comendo, e se comer, acaba muitas vezes perdendo qualidade no processo de digestão e tudo mais, tá? Então, aqui as medidas de perdas em silagem. Perde por respiração, que é inevitável, como eu já mostrei, a fermentação também é inevitável, são reações da planta, micro-organismos que estão ali, começam a entrar de novo, e tem as fermentações secundárias, efluentes, que eu já falei, isso já é evitável, pode corresponder a 7% da perda. Então, é baixo o teor de matéria seca, é levar uma silagem muito úmida para dentro do silo, muita água, né? Você tem muita água lá, você tem efluente, fermentação, como eu já falei, de clostridium. Outra coisa é a deterioração aeróbia no armazenamento, né? Isso é evitável também, pode dar 10% de perda. Ou que é o contrário, você cortar uma silagem muito passada, com alto teor de matéria seca, né? E não processou, não diminuiu o tamanho de partícula, não cortou muito menor, não usou mais compactação para tirar o ar, porque é mais difícil uma situação dessa, e acabou ficando ar lá dentro, então você perde, você tem deterioração aeróbia, né? E a outra coisa que é muito importante, no descarregamento, na abertura do silo, e pode chegar a 15%. Esse é o grande vilão. Muita gente faz a desensilagem mal feita, né? Pega aquela pá, tira de cima para baixo, então entra ar dentro da massa, fica aquela bagunça despejada ali na frente do silo. Isso é um problema muito sério, né? Vai para o coxo do animal uma silagem muito pior do que estava lá dentro, né? Então, o ideal Pois eu vi não. uns trabalhos, padre, que já chega em torno, se você pegar igual você citou, item por item, fase etapa por etapa, trabalhos que já chegaram em perdas até de 40% da silagem, entendeu? Então, é um volume muito alto. Exatamente. Pegando um pouquinho dentro da fatia que você estava explicando lá, Palha, uma prática muito comum que a gente vê, porque a silagem, depois dela fermentada, ela estabiliza numa certa temperatura, né? Correto? Isso, isso. E a prática muito comum que a gente vê é a maioria, 98% dos produtores, é eles fecharem o silo. Eu estou retirando, eu vou lá, retiro minha fatia e tampo. Aquilo ali entra oxigênio, aquece e começa a ter aquela fermentação contrária com as bactérias que a gente não quer. E piora mais Isso. ainda, o cara já não corta a fatia que deve cortar e ainda fecha o silo achando que está tendo perda. E ao contrário, ele está piorando a situação, né? Perfeito, exatamente. Então, veja que exatamente nessa tabela, nesse trabalho antigo aqui, clássico, onde mais tem perda é exatamente na desensilagem, né, do descarregamento do silo. Isso que você falou é uma coisa muito verdadeira. Vou falar para vocês aqui, gente. Produtor que perde 20% da silagem é um campeão. Tá? É muito difícil conseguir perdas de 20% só. Parece que é muito, mas esse é pouco, tá? Perto do que a gente vê por aí. O normal, cara, é chegar a encontrar até 50% de perda. E eu estou falando aqui, às vezes, até desde o campo lá, a forragem que saiu da bica da forrageira e não caiu na carreta e caiu no chão. Então, se você pegar tudo, você chega a ter 50% de perda na forragem, na forrageira. Tá? Então, é uma coisa muito importante aí. Veja como que o processamento é fundamental no caso, né? E eu aí meti a mão no trabalho do McDonald's aqui e pus mais um ponto aqui, ó, que é o que eu estava dizendo. O manejo da lavoura, pessoal, que nós vimos na outra aula aí, no outro dia, é extremamente importante. Porque não adianta nada eu fazer todo um processamento bem feito se foi uma lavoura mal conduzida, se deu doença, se eu usei o híbrido errado, se eu pus a população errada, se tombou planta. Ou seja, eu posso estar perdendo muito mais na silagem porque a lavoura não foi boa. E isso, gente, é evitável, isso está na nossa mão, né? A gente tem que saber recomendar o híbrido certo para o produtor certo, no nível que ele tem,
e todos os manejos que a gente falou lá, que é aqui, ó, fertilidade, qualidade de plantio, planta dominada, planta daninha, praga e doença, transporte da forragem. É isso aí. Tá? Aí tem um racional aqui, ó, que alguém já deve ter visto, o que é importante para o produtor. Infelizmente, a gente ainda vê as empresas, né, ainda explorar muito essa questão. Um híbrido, tem 2 híbridos, o produtor plantou lá, um deu 40 toneladas por hectare e outro deu 50, né? Qual que é o melhor aqui? Quem produziu mais? A gente fala assim, não, o que interessa é o volume, né? Esse aqui, que o B produz mais. Só que quando a gente tem que fazer a pergunta seguinte, é essa aqui, ó. Qual era o ponto de matéria seca quando foi feita a colheita? Né? Pelo que nós já vimos, 27% está muito baixo, tem muita água. E 37% está muito mais adequado. E é só multiplicar a matéria seca pelo volume de produção que nós vamos ter aquilo que interessa. Quando o produtor falar, nossa, meu milho deu 80 toneladas por hectare, a gente tem que emendar uma pergunta logo naquilo que ele falou. Qual era a matéria seca quando você cortou? Se ele falar que estava abaixo de 30, aí, meu amigo, você pode contar que não é interessante, porque ele produziu pouca matéria seca, quanto ele poderia. Então, aqui, ó, o híbrido A é melhor. Apesar de ter produzido menos volume, verde, ele produziu mais matéria seca, que é onde tem os nutrientes. Aí, vamos lá, tem um exemplo. Você tem 10... você tem as vacas lá, 200 vacas aí produzindo 10 quilos consumindo 10 quilos de matéria seca por dia, né? Então, você vai precisar de 2 toneladas por dia, certo? 10 quilos de matéria seca, vaca dia, dá mais ou menos 25 quilos, 30 quilos de silagem por dia por animal, né? Então, nessa conta, para alimentar esses animais 2 toneladas por dia de silagem, 200 vacas, 1 hectare aí, que produziu 15 toneladas, vai durar 7 dias e meio, tá certo? 1 hectare vai dar conta de alimentar 200 animais por 7 dias e meio, no caso aqui, né? Ou melhor, 15 toneladas de matéria seca vai durar 7 dias e meio. Essa é a conta. Os mesmos animais aqui do lado direito, consumindo 10 quilos de matéria seca por dia, 200 vacas, essa silagem com 13 toneladas e meia de matéria seca vai durar 6,75 dias, já vai durar menos, né? A mesma área vai dar conta num período menor dessa demanda de alimento. Então, 20 hectares dessa silagem dura 150 dias, é só fazer a conta. E 20 hectares dessa dura 135, né? E às vezes aí esse período do inverno coincide exatamente com o período, esses 150 dias é até o momento em que você vai ter um pasto disponível de novo, ou você conseguir ter uma nova silagem sendo aberta, um novo silo. E aí, quando você faz a análise bromatológica, esse dado vem lá, né? Que é a conversão alimentar. E aí, fatalmente, esse híbrido que foi cortado com mais amido, ele vai dar mais qualidade. A conversão alimentar é melhor do que desse aqui, que tinha menos amido, tá? Então, aí, fazendo a conta, é só multiplicar essa conversão pela produção de matéria seca, a gente tem o potencial de quilo de leite por hectare de silagem de cada híbrido. Aqui está dando 22, quase 23 toneladas de leite por hectare, e aqui com 18 ainda, tá? E aí são esses componentes de produção do milho aqui, ó. Veja que 21% é administrativo financeiro, 26% mais ou menos fertilizante e 27% é o custo da ensilagem, tá? E aí vem semente, 12%, e os outros componentes que tem aqui, a máquina, fungicida, e que não é tão caro. Mas o que se busca no custo de produção da silagem de milho é a alta produção de matéria seca por hectare. Quanto maior a matéria seca por hectare, menor o custo de produção da silagem lá no campo. A silagem fica mais barata. Tá? Quando a gente vai olhar agora a bromatologia, por que fazer a bromatologia? Né? Olha só, você tem 2 híbridos, os 2 produziram o mesmo volume, né, verde, e foram cortados na mesma matéria seca aqui. Acabaram produzindo a mesma quantidade de matéria seca por área. Então, foi feita a análise bromatológica.
Esse híbrido A, geneticamente, o seu perfil bromatológico que ele traz per se, faz com que ele entregue aqui uma conversão alimentar de 1532. E esse aqui, ó, a sua natureza, a sua constituição, produz uma conversão alimentar menor. Ele tem menos potencial, menos qualidade bromatológica. Não porque sem um fator externo de interferência, porque ele naturalmente é dessa forma. Existe diferença, sim, entre híbridos. Isso é o que eu queria dizer. Então, aqui é só fazer a diferença entre 1532 e 1350 na conversão entre um e outro, e transformando aqui para ml, dá 182 ml de leite por quilo de matéria seca de diferença do A para o B. O A produz 182 ml a mais do que o híbrido B, potencialmente falando. Vamos lá, a mesma vaca consumindo 10 quilos de matéria seca por dia, né? Multiplicando por aí pelos 182 ml, vai dar um aumento de 1,82 kg de leite por vaca dia. Olha só, se são 200 cabeças, são a mais aqui, 1,82 vezes 200, aumenta 364 kg de leite por dia. Dá R$ 473 por dia, se o litro fosse 1,3 aqui ó, o valor. Vamos por 2, multiplica aqui por quase o dobro disso aqui, né? Dá 700 e alguma coisa aí, quase R$ 800. Multiplicando por 30, nessa base de 1,3 aqui o litro, dá 15 mil por mês de diferença em plantar o híbrido A em relação ao híbrido B. Isso nós temos mostrado e a gente tem conseguido fazer essa conta com os híbridos da AgroSéries, pessoal. Tá? Quando a gente tem a questão de qualidade sendo colocada à prova, né? Que é geneticamente o híbrido traz como vantagem aí. Tá? Esse outro gráfico, esses dados são da Fundação ABC, isso não está escrito na pedra, esses números, é mais para dar uma referência, né? Pode ter alguma variação. Ele já fala aqui do custo de produção do leite. Pessoal, quem paga energia elétrica, funcionário, a vaca, paga o trator, o diesel, tudo, não é a silagem de milho. É, no final das contas, o conjunto da obra, é o leite. Né? Então, veja que aqui o custo de produção, 37%, é concentrado em minerais, ó, que entra aí no custo de produção do leite. Então, pesa muito. Né? Por isso que aí entra a questão da silagem de boa qualidade para diminuir esse número aqui. Né? E aí, ó, a melhor qualidade da silagem, que eu acabei de falar, reduz o custo de produção, porque você diminui a quantidade concentrada. Então, reduzindo o custo de produção de leite por hectare, que é o que interessa, tem tudo a ver com uma silagem de boa qualidade. Pessoal, toda vez que a gente vai fazer uma palestra, tem pergunta? Tranquilo? Vamos seguir? Pode tocar, Palha, tá tranquilo. Esse dado aqui, ó, a maioria ainda, quase metade dos produtores, numa avaliação feita no Brasil, não fazem análise química da silagem. É aquela história que eu já falei. Então, tem muito dinheiro sendo deixado na mesa só por não fazer bromatologia. Nós temos que insistir para isso acontecer. Eu trago aqui uma tabela. Opa! E aí, beleza, Rodrigo? Ô, Rodrigo, tá bom? Dei uma atrasada aqui que eu tava no campo, mas tô aqui com vocês já. Cara, esse percentual aí, eu achei isso até meio alto, hein? Eu acho que quando a gente pega aí a turma da silagem, eu acho que o percentual até menor, porque faz a análise química da silagem. Exatamente. Isso aqui é Brasil. Quando a gente pega aí, isso muda de região para região. Porque aqui pegou Paraná, é um dado da UFLA, mas o professor Tiago pegou muito dado do Sul aqui também. Mas se a gente pegar a região nossa aqui de atuação, eu concordo com você. E aqui não faz silagem, é o contrário, no mínimo. É 58 desse lado, não faz análise, né? 58 desse lado aqui, 42 do outro, se não for mais. Concordo com você. E assim, a gente vê que a cada dia que passa, né, a turma tem sido mais exigida do ponto de vista de qualidade, porque o pecuarista de leite hoje ele recebe bônus, né, por proteína, por gordura no leite, a gente sabe que está diretamente relacionado com a dieta, né?
Muitas vezes o Exatamente. cara está deixando dinheiro na mesa, sendo É. que às vezes ele podia estar reduzindo ali, por exemplo, no uso de um concentrado energético, como uma silagem lá de grão úmido, né? Podia estar colocando menos grão úmido pela qualidade que a silagem dele tem. E às vezes, por não fazer uma análise aí que custa, sei lá, R$ 100, né? Ele deixa muito dinheiro na mesa. Exatamente. É um custo muito pequeno para muito benefício, né? Se a gente olhar, a análise de solo vai na mesma linha, né? É um raciocínio parecido. Então, eu trago aqui essa tabela. Eu fiz uma adaptação naquilo que tem de 3R Lab, da Exalc, entre ruim, médio e excelente, né? Para esses parâmetros bromatológicos que a gente considera os principais quando a gente vai olhar para uma análise bromatológica de forragem verde de milho, né? Sem considerar os ácidos, né? Se a gente for considerar os ácidos, aí no caso é de uma silagem pronta, que já passou por um processo de fermentação no silo, né, e tudo mais. E uma forma de a gente medir se o perfil de fermentação foi adequado, foi bom, é através dos ácidos, né? Isso é uma silagem pronta. Agora, a silagem verde, a gente pode muito bem avaliar de NDT para cima esses parâmetros aqui. E a silagem pronta também, é óbvio. Mas o que eu chamo a atenção é que muitas vezes a gente vê na silagem que vem, na análise que vem de forragem verde, vem muito mais informação e que não precisa ser olhada naquele momento. E tem mais valor para o nutricionista quando ele vai fazer o balanceamento da dieta, como, por exemplo, proteína. Vocês veem aqui que eu nem elenquei proteína aqui. Ó. Realmente a proteína, no caso do milho para silagem, quanto forragem verde, ainda não é interessante se preocupar com isso, porque a silagem é uma fonte de energia. Nós queremos saber o quanto ela tem de amido, o quanto ela tem de fibra, porque fibra limita o consumo animal, e a digestibilidade desses dois, amido e FDN, né, e fibra. Então é muito importante isso. Obviamente que a massa seca também é interessante. Então, ó, tem no médio aqui, ó, produção média, razoável aí de matéria seca, tonelada por hectare, tem que, no mínimo, 15. Menos de 15 é uma lavoura muito ruim, né? Ou seja, você teve um custo muito alto de produção e fatalmente vai dar qualidade bromatológica baixa ali. E a tenha tem um fator excelente. O que eu chamo a atenção aqui, então, é para FDN. Há quem diga que tem que ser abaixo de 40, né? No caso aqui, eu concordo, mas eu coloco aqui ainda 45 aqui, ó, 46, uma coisa aceitável, tudo bem. O que não pode ser acima de 50, 48, 49, né? E abaixo de 40, 45 ideal, tá? Enfim, são parâmetros aí que depois vocês podem olhar. Para a região sul do Brasil, 30%, 35% de matéria seca de amido é o mínimo aceitável, porque lá o potencial de produção de grãos, né, é muito alto. Milho para silagem lá que não está dando 35% de amido, já não é legal. Mas para a gente, no ambiente de cerrado, ficar nesse intervalo aqui, ó, 25 a 35, está na média. E acima de 35 para a gente está excelente, né? Muito bom. Enfim, é isso. Eu chamo atenção aqui para a conversão alimentar, no mínimo acima de 1.500 quilos de leite por tonelada de matéria seca e acima de 1.600 aqui está bacana. E quilo de leite por hectare, aqui também uma média que eu coloquei de 28 mil quilos, 30 mil quilos de leite por hectare potencial da silagem de milho, tá? E aí, quando fazer análise bromatológica, eu coloco aqui, pessoal, 2 momentos. Quando fazer análise bromatológica? Nós vamos combinar aqui uma coisa importante, porque nós trabalhamos com forragem, com silagem de milho, que, como nós vimos falando até agora, exige um manejo, todo um cuidado, né, uma atenção no momento da colheita, que pode ser comprometido. Não adianta nada fazer uma parte agrícola muito boa se o processamento depois do corte
for mal feito, a compactação mal feita, e que vai comprometer a qualidade de tudo que foi feito na parte agrícola, certo? Não adianta nada produzir muito amido, pouca FDN, pouca fibra, tudo com alta digestibilidade, se o silo foi mal montado, foi mal processado. Então, nós vamos combinar uma coisa aqui, ó, né? No momento da colheita, vamos coletar as amostras verdes e submeter a análise bromatológica. Porque aí, com isso, a gente garante estar olhando somente, integralmente, aquilo que o híbrido tem para oferecer, sem considerar os efeitos do processamento que vem depois. O outro momento é quando abrir o silo, é óbvio, né? Abrir o silo, nós temos que ver como é que ficou, porque aí nós vamos medir a parte agrícola, o que o híbrido tinha de bom quando ele foi cortado, o que ele tinha, né? De bom ou ruim, na verdade, tem que saber disso. E também como é que foi a fermentação, né? Como é que foi o processo de fermentação lá dentro. Aí a gente vai olhar a silagem pronta. O nutricionista que vai balancear, fazer a dieta, obviamente ele vai olhar a análise bromatológica do silo pronto, da silagem, quando acaba de abrir, lógico, que é aquilo que vai dar para o animal, né? Mas, para nós, em todos os casos, nós temos que olhar o híbrido antes de ser processado, para a gente poder garantir, olha, o híbrido certo foi esse mesmo, ele produziu muito amido, com boa qualidade, alguma coisa aconteceu depois. Esse é o ponto. Tá? Então, está aqui de novo um paredão, e eu vou mostrar agora para vocês alguns resultados do portfólio da Grosseries. Muitos de vocês já viram esse gráfico. Para quem não viu, eu vou explicar rapidamente. Ele cruza aqui duas variáveis. Depois eu vou colocar mais uma lá e explico também. Nesse eixo Y aqui, ó, nesse caso, tem aqui a conversão alimentar. Esse aqui é um dado, pessoal, que vem na análise bromatológica. Se fizer no 3A Relab, ele calcula pelo Milk 2006. Na Exalc também faz, outros laboratórios também fazem. Esse número vem da combinação de vários fatores bromatológicos, como fibra, no caso amido, a produção de matéria seca, a matéria seca que ele tinha, uma série de fatores que acaba sendo utilizado numa fórmula, num modelo matemático, para chegar nessa conversão. Tá? Isso é variável, né? E nós vamos ver isso, cada análise traz a sua resposta para cada híbrido. E aqui embaixo tem o potencial de produção de leite por hectare, que nada mais é do que multiplicar essa conversão pela matéria seca produzida por área, que teve lá no campo, né? Matéria seca. Quando você multiplica a conversão pela matéria seca, você tem o potencial de produção de leite por área. E aí, o híbrido ele vai entrar dentro desse gráfico dessa forma. O híbrido que tiver no quadrante superior direito é aquele que vai estar, obviamente, cruzando aqui, ó, traçando aqui correspondente à conversão. Ela vai estar acima de 1.500, vai estar numa conversão muito boa e vai estar produzindo aqui um volume de leite, uma produção de leite boa também. Então, quem está no quadrante superior direito é o cara bom da bola aí, que a gente tem que olhar. O híbrido que ficou no quadrante esquerdo superior, ele está com boa qualidade, porque ele está aqui, ó, ele está dando esse dado aqui, ó, né? Alta qualidade. Só que está produzindo pouco leite, né? Porque provavelmente não teve muito volume de produção. Não adianta nada ter só qualidade e não ter volume, né? Então a produção de leite tende a cair, já que isso aqui é multiplicado pela produção de matéria seca, né? Aqui a conversão multiplica pela matéria seca da quantidade de leite. O híbrido que está aqui embaixo, ele teve baixa qualidade e baixa produção de volume. E esse que está aqui no quadrante inferior direito, ele teve bastante volume, por conta disso a matéria seca foi alta, ele conseguiu entregar alta produção de leite, mesmo tendo um pouco mais baixa conversão alimentar. Então vamos lá, aqui demora um pouco mais para a gente entender e nós vamos começar a olhar uns gráficos aqui agora. Como vocês estão olhando aqui, um resultado de Presidente Olegário em 2017. Foram ensaios conduzidos ali
Na cooperativa, não, foi num produtor, né? Foi um ensaio terceirizado que nós pedimos para uma consultoria conduzir, e o AG 8740, veja, foi o que mais teve produção de volume com qualidade, ó, 1850 conversão alimentar, né? Teve alta produção de volume de matéria seca aqui, ó, né? Então ele está aqui em cima no quadrante superior direito. Aqui estava 8061. Esses outros híbridos eram concorrentes aqui que acabaram também. Teve alguns bons aí, mas ninguém chegou no 8740. É que aqui no meu slide aparece uma coisa, está sendo tampado aqui pela uma mensagem do programa, e aqui está escrito matéria seca, né, pessoal? Vocês estão vendo aí? Produção de matéria seca quilo por hectare, né? Confirma para mim. Isso. Então, o diâmetro da bolinha diz respeito exatamente a quem produziu mais matéria seca, tá? Então o diâmetro, a bolinha maior aqui, ó, quem teve mais produção de matéria seca. Esse aqui produziu até mais de 8740, mas não tinha tanta qualidade. Então ele está aqui em cima, por causa da qualidade, mas produziu muito volume, né? Quando a gente vai olhar agora no mesmo local, mesmo ensaio, a gente coloca aqui, qual que é esse dado aqui que está aqui escrito? Fala para mim. Amido. Amido. Veja o diâmetro da bolinha de amido do 8740, ó. É o que mais deu amido aqui, junto com esse aqui deu muito, mas não deu volume esse híbrido aqui. Então ele deu muito amido, por isso que ele também está aqui em cima. É o mesmo resultado. Eu só estou mudando a variável, lá no gráfico anterior era volume, aqui é porcentagem de amido. Veja então que produziu muito volume, com muito amido, está colocando 8740 aqui nesse canto superior direito. A próxima variável é o que é escrito aqui, Lucas, por favor. FDN. FDN. Como eu já falei, quanto menor o FDN, melhor, certo? Então, a bolinha pequena traduz aqui que o FDN do 8740, no mesmo local, no mesmo ensaio, foi o menor de todos, ou seja, a qualidade bromatológica desse híbrido foi fantástica, né? Então, coloca ele como campeão desse ensaio, produzindo mais leite aqui embaixo. Tá? Aí tem outra variável, fala para mim qual que eu não estou conseguindo ver. É o TTNDFD, a digestibilidade do FDN. Para quem olhar a análise do 3R Lab, vai ver que eles têm esse parâmetro aí. Isso aí é a digestibilidade do FDN total, né? Em todo o trato digestivo do animal, da boca até o ânus, né? Tudo que tem de FDN, o quanto que isso é digerido e transformado em leite, vamos falar assim, né? Então, nesse caso, quanto maior, melhor. Então, veja o diâmetro da circunferência aqui do ponto do 8740. É muito bom também. O que eu quero trazer com isso? 8740, pessoal, é um híbrido que se adapta, tropical, se adapta muito bem na região de atuação de vocês, e a gente recomenda fortemente trabalhar com esse híbrido, não só ele, outros também, mas ele é um top de qualidade. A gente tem categoria animal alta, num produtor de alto investimento, esse híbrido a gente tem que estar colocando lá dentro, tá? Esse aqui é a média de vários locais, é Machado, Alpinópolis e... o que é isso aqui? Que cidade é essa Carmo do Rio terceira? Claro. Carmo do Rio Claro, em 2018. Veja aqui de novo, 87,40 sempre aqui, beirando o quadrante superior, tá o 70,98 com a bolona aqui de matéria seca, ó. Matéria seca é a variável, produzindo muito volume, mas com um pouco menos de qualidade, mas com muito volume, muita sanidade. E está aqui o que é verde é agrosséries. Eu estou chamando a atenção para o 87,40 e o 70,98. Já falei na outra aula que o 7098 é muito sadio, é um híbrido muito sadio, dá um volume enorme, planta bonita, chama atenção, produz bastante grão, mas por ser muito sadio, ele coloca lignina nos seus tecidos para suportar pressão de doença, para ficar de pé e tudo mais, né? Por conta disso, a conversão alimentar dele tende a ser um pouco menor dependendo do ano, tá? Mas como ele põe muito volume, ele entrega uma boa produção de leite. É um excelente híbrido.
Aqui o resultado da TrueType, eu estou olhando aqui de novo matéria seca, ó quem está lá, 87,40, uma bola grande. Eu vou olhar também na TrueType no mesmo ano, NDT, olha aqui, o maior NDT de todos aqui, ó, resultado da TrueType, 87,40, campeão aqui com 38 mil quilos por hectare. Aqui eu estou olhando o FDN de novo, olha aqui, ó, fibra do 87,40 na TrueType, no mesmo ensaio. É a mesma análise bromatológica do mesmo híbrido. Todos eles estão na mesma posição relativa. O que está mudando é a qualidade bromatológica aqui. Olha o tamanho da bolinha do FDN do 87,40. Alta qualidade. Esse aqui é em Indianópolis, no Marcinho Piazza. Eu escrevi o nome dele errado aí, desculpa. E está aqui em cima é o 87,40. Esse é um resultado também ali de Indianópolis, aí um pouco mais no triângulo. E o 70,98 também produzindo muito leite, com alta produção de volume aqui, né? E aqui é proteína disponível, né? Aqui eu chamei a proteína também para mostrar como que, em termos de qualidade, o valor, né, da proteína na silagem do 87,40 pode ajudar muito a reduzir a quantidade, a necessidade de concentrado. E aqui o FDN, que também é fibra não digestível, nada digestível, quanto menor, melhor. Olha só, 87,40, como é que é com relação ao FDN ter ficado 10 dias no rumen do animal, quanto que sobrou. O que menos ficou FDN lá, depois de 10 dias, foi 87,40. Né? E veja, os 70,98 ficou alto aqui, mas é o que eu já falei, a conversão alimentar é um pouco menor. Tá? E aqui são resultados mais novos, aqui em Machado. Veja que eu chamo a atenção agora para quem esse híbrido novo que está chegando, que é o 84,80, excelente, também traz sanidade foliar, uma espiga espetacular em termos de volume, profundidade, tamanho de espiga, produção de grãos. Ele foi o melhor híbrido da Agroceres nesse ensaio aqui, ó. Aliás, no ensaio inteiro, ó. Aqui eu mudei a posição da produção de leite. A produção de leite está aqui no eixo Y agora, lado esquerdo, e embaixo está a conversão alimentar. Então, vocês vejam que o 84,80 é o que mais deu leite. É a maior produção de leite foi dele aqui, ó, tá para cima. E ele está numa posição intermediária em termos de qualidade nutricional aqui nesse caso, né? 87,40 mais qualidade e também com um bom volume aqui de produção, né? Que tem 35 toneladas quilo de leite por hectare aqui, tá? Outro local em Pameri, Goiás. Veja a turma da Agroceres em verde, o 70,98, 87,40 já no quadrante superior direito, que é onde tem que estar, 86,90 mais para o sul de Minas e 84,80 também no Triângulo Mineiro. Está um show de bola em Sete Lagoas, produzindo alta qualidade bromatológica, está aqui embaixo, 1.730, 40 aqui, com 38, 39, 40 toneladas de leite por hectare aqui, ó, de potencial, tá? E, pessoal, estou chegando aqui nos finalmente, que é exatamente o posicionamento do nosso portfólio, tá? Vocês vejam aqui do lado esquerdo, ó, eu trago aqui o 70,98, o 80,61 está aqui, a gente comenta alguma coisa sobre ele apareceu num gráfico ali também de resultado, que é um híbrido de sanidade um pouco inferior com relação a túrcico, no caso, né? E mancha branca, exige um pouco mais de manejo com relação ao fungicida, porém, ele tem uma tolerância a enfesamento, a uma estabilidade de produção muito boa em relação a áreas de menor fertilidade, um manejo não tão bom de fertilidade, adubação nitrogenada. Também a se encaixa muito bem. Tanto ele, uma composição de recomendação nossa, pessoal, para produtores que têm um ambiente de produção de milho não tão bem adequado, é aquele que você sabe que a área não está bem manejada em termos de fertilidade, ainda precisa de ajuste. O produtor não vai fazer um manejo com fungicida, então é preciso que tenha bastante sanidade foliar para as principais doenças aí, e esses três híbridos trazem essa proteção, tá? 70,98, 80,61, 80,88 são guerreiros em sanidade foliar,
de maneira geral. Então, a gente recomenda para ambientes menores, de menor potencial produtivo e médio, tá? E a população a ser trabalhada em cada um deles. Estou falando ainda de 70-98, 80-61 e 80-88. E no ambiente de maior potencial, a gente iria com outros híbridos, que eu vou falar daqui a pouco. Ainda falando sobre 70-98, 80-61 e 80-88, para ambientes de menor potencial produtivo, em termos agronômicos, de lavoura, e também ambiente médio, tem outro fator que a gente tem que olhar na hora de fazer uma recomendação, que é exatamente o plantel animal desse produtor. Qual é a categoria animal? Qual a raça, né? Como é que está o potencial de produção por cabeça? É um mestiço ali que não tem, está ali produzindo 10, 15, no máximo 15 quilos de leite por cabeça dia, a ponto de não justificar você colocar uma silagem de muita qualidade num híbrido mais caro, e você conseguir atender essa demanda, tanto em termos de lavoura, como de categoria animal, com essa silagem aqui de qualidade um pouco, bromatológica um pouco inferior. Então, isso é muito comum acontecer. Um produtor pequeno, que não tem um manejo muito bom, ou mesmo que tenha, tem um plantel de animal que não tem um potencial alto ainda. Então, às vezes, não cabe colocar ali um híbrido mais caro, que tem uma exigência maior em manejo, vamos falar assim, que acaba ficando mais caro o custo de produção. Por quê? Se a gente dá uma silagem de muita qualidade para um animal que não tem teto de produção, não tem caixa para entregar mais, esse animal tende, vamos falar assim, aquilo que os veterinários comentam, falam, né? Vocês sabem. O animal tende a engordar, ele ganha carcaça, mas não entrega leite, não converte aquilo em leite. Então, é melhor trabalhar aqui com uma recomendação de híbrido mais defensivo e mais barato, entregando bastante volume, sem a necessidade de muito alta qualidade. Que não é o caso desses outros 3 caras aqui de baixo, que vão entregar bom volume, desde que tenha um manejo de lavoura bem adequado também, com uma população, inclusive, mais alta na maioria dos casos aqui. Ó. Você aumenta à medida que você vai para o ambiente de maior potencial. Estou falando do 84-80 e 87-40. Ambiente pivô central, plantio em área que não tem risco nenhum de pegar veranico, ou você planta mais cedo com uma boa condição de chuva, alta fertilidade, bom manejo, fungicida, 2 de fungicida, no limite do trator e uma no pré-pendoamento, deve trabalhar com população mais alta, que vai explorar um bom perfil sanitário, esses 2, ó, e vai entregar uma alta qualidade bromatológica. Aí, olhando para a categoria animal, vale a pena, então, recomendar esses 2 híbridos aqui. Ah, mas você não está falando do 8690. 8690 é uma coisa um pouco mais restrita ao sul de Minas, certo, o Rodrigão? Vamos falar assim, para quem está aí no Triângulo, né? A gente até recomenda ficar mais trabalhando com 87-40, 84-80 no alto potencial de produção. Estou falando aqui de coisa do tipo sequita, é esse nível, né? Mas não significa que não pode trabalhar no ambiente de menor potencial. Só ajustar a população que ele vai embora. Vejam o perfil de sanidade do 84-80. Para túrcico, cercóspora e mancha branca, que são doenças tropicais muito agressivas aí, eles são tolerantes, são muito bons. Para cornicitante é médio e ferrugem tropical também é tolerante. Só o 88-690 aqui para mancha branca ele é suscetível. Tem que fazer um manejo, né? Principalmente no Triângulo Mineiro ele vai sentir um pouco mais. Trabalhar com fungicida aqui, ó. Por isso que a gente trabalha mais 8-690 no sul de Minas, vamos falar assim. Rodrigo, se quiser, tranquilo? Eu trago um dado, janela de cortes. Que é muito Opa, a minha internet está muito ruim. Isso aqui. É variável. Tá. A janela de corte é importante. Isso aqui, ó,
determina dá uma direção. Isso aqui também não pode ser considerado escrito na pedra. Ah, você escreveu 98, desculpa, 7 dias, a linha do leite já baixou de 3/4, já fechou a janela boa. Mas é que isso varia um pouco em função da época de plantio, do ambiente. Mas, proporcionalmente, vocês olham que o 7098 e o 8480 são os híbridos que têm a maior janela de corte. O que é a janela de corte? É o período mais longo de enchimento de grãos. Isso é muito bom, principalmente para produtores que estão colhendo ali com uma forrageira acoplada, que tem um rendimento mais baixo. Ou seja, ele tem um período maior para estar cortando sem que antes que o milho saia do ponto ideal de corte. Tá? Então, ele pode cortar, encher um silo, compactar, ele vai começar a cortar o outro, mesmo se chover, ele pode, às vezes, esperar um dia ou dois, ele volta a cortar, ainda está dentro da janela ideal. Os outros híbridos têm uma janela um pouco menor, 5 dias, pode ser chegar a 7, pode dar 4, depende do ambiente, mas essa é a relação que vocês têm. Mas não tem nenhum aqui que cai menos do que 5 dias, não. É uma janela de corte muito interessante do nosso portfólio. Então, aqui embaixo, nós trazemos o posicionamento para vocês. Ó. E nós dividimos nessas duas categorias aqui, ó, de ambiente médio e de menor potencial, tanto na parte de lavoura, como no perfil do produtor, né? Em termos de categoria animal, as máquinas que ele tem para fazer desensilagem e tudo mais, a gente coloca esses híbridos aqui, ó, 7098 e 8088, principalmente para o Triângulo Mineiro, e o 8690 mais para o sul de Minas, tá bom? E do lado direito, os dois híbridos top aqui que a gente vai recomendar em todos os ambientes, no de menor, de médio e principalmente naquele produtor top de linha, que está com carrossel, está trabalhando com conforto animal, está com 25, 30, 40, 50 quilos de leite por cabeça dia. É aqui que nós vamos conseguir alta qualidade. Pessoal, esses resultados que eu mostrei, eles são... Oi, pode falar. Pode falar, Não, o que eu ia Rodrigo. comentar é o seguinte, que assim, a gente sabe que a gente sempre tem um agricultor que, ainda mais os que a gente trabalha, nunca tem uma área só, né, de plantio. Então, dentro do mesmo agricultor, muitas vezes o agricultor tem aquela área que ele fala assim, aquela minha terra ali é terra de cultura, né? Então, você já pode saber que é uma terra com a fertilidade mais alta. E a outra, uma terra que é um pouco mais fraca, uma terra que ele abriu há menos tempo, né? Mas o que a gente pode fazer com isso? Né? Através do posicionamento de um híbrido mais responsivo, né? Que pode trazer um resultado melhor como 8740, 8480 nessa terra de cultura, nessa terra mais trabalhada, a gente até ajuda o agricultor a abrir a mente para poder desenvolver, né, um trabalho diferente nessa outra área mais fraca para elevar o seu nível tecnológico. Eu acho que é até um pouco do papel que a gente tem que exercer no campo para ajudar os agricultores a se desenvolver, né? Perfeito. E vamos imaginar, a análise bromatológica sendo feita, ela vai mostrar muito bem essa diferença que vai existir de você colocar um híbrido com esse potencial numa terra de cultura dessa em relação a uma área que não está tão boa, vamos falar assim, onde esses outros híbridos podem se encaixar melhor, né? Pelo perfil genético que eles têm, né? É bacana, Enfim. Palha, que a gente vê muito hoje a maioria dos produtores cotando só preço, e o planejamento para uma área de silagem ela é mais do que fundamental e é mais intensiva do que uma área padrão, né? Porque no dia que você vai comprar o milho, o material, você já tem que saber qual que é a plantadeira que vai plantar, porque você tem que saber a velocidade de plantio que ela vai estar plantando, aquilo que você falou um pouquinho no começo, qual a colheitadeira que vai estar cortando, porque aí você vai ter que posicionar o milho, igual aí, ó, na tabela mesmo fala, janela de corte. Então, se eu vou colher automotriz, eu tenho a condição de pegar um milho melhor ali, fazer um manejo bom, porque a janela de corte dele é menor. Então, eu vou colher com a JF, mas eu quero esse milho. Então,
eu vou plantar certa área dele de acordo com a precocidade dele, depois eu coloco um de ciclo médio, outro de ciclo tardio, e aí eu não perco a qualidade da minha silagem só por causa do maquinário que eu vou ter, da forma que eu vou trabalhar. E a maioria da turma, olha, às vezes hoje se fala muito também, vamos dizer que praticamente só a conversão em leite, mas não é só ela. Às vezes o manejo da colheita, que você mudar um pouquinho, você vai chegar naquilo que você quer também. Então, é muita informação que o produtor não mensura e o técnico, às vezes, deixa passar em liso, né? Para chegar naquela silagem ideal, né? Ô, Lucas. Lucas, tá me ouvindo? Tô. Então, assim, um outro ponto também, pessoal, que eu acho importante, é que, assim... Parece que o Palha caiu, Rodrigo. Caiu? Parece que a apresentação dele caiu também. Mas, assim, pessoal, o que eu penso de tudo isso que a gente está fazendo aqui, né, ao longo dessas 4 semanas? Quer dizer que nós vamos conseguir aplicar tudo isso que a gente está vendo nos agricultores? Eu tenho certeza que não vamos conseguir, né? Alguns agricultores nós vamos conseguir aplicar, por exemplo, começar a fazer uma análise bromatológica, o outro nós vamos conseguir mudar o posicionamento de milho, posicionar 2 milhos, o outro nós vamos posicionar um material mais precoce, um mais tardio para se adequar ao ciclo, né? Então, o que eu vejo assim, que é muito importante, pessoal, é a gente pegar dentro de cada ponto que a gente trouxe aqui e tentar adequar a realidade, né, dos vários agricultores que vocês atendem. Né, Lucas? Isso mesmo, Rodrigo. Bom demais. O Palha Pessoal, voltou aí, né? Vocês estão me ouvindo? Voltei aqui. Opa. Alô? Opa, tá podendo falar ou não? Agora pode. Pessoal, então, fica aí a dica. Inclusive, essa questão de preço, né? Ela faz parte da composição do portfólio, né? E o que é importante olhar não é só a questão do híbrido, né? No posicionamento que a gente faz aqui, em termos do ambiente de produção da lavoura. Eu insisto nessa questão do híbrido que pode atender, um híbrido mais barato e mais rústico, aí, vamos falar assim, que pode atender perfeitamente um perfil de produtor que tem animais que não são de alto teto produtivo e vão atender perfeitamente a necessidade dele. É isso que eu queria dizer. Agora, para aquele produtor de alto nível, a gente já tem que olhar para esses 2 caras do lado direito aqui, ó, tá? Agora, tem aquele produtor que tem um plantel, nunca um plantel ele é tão uniforme assim. Você tem sempre aquela parte, aquele grupo de animais que tem uma resposta em qualidade e em desempenho muito mais alta. E vale a pena ter uma dieta, fazer uma dieta diferenciada, né? E aí vale a pena ter um híbrido de alta qualidade também, né? E aí o 8740 e o 8480 eles podem atender. Então, não tem nada, não tem nenhum problema. Plantar um pouco do 7098 e o mesmo produtor também plantar o 8480 e, na medida do possível, ele fazer 2 silos diferentes ou fazer um silo do filé mignon e os outros serem do híbrido mais rústico, né? Que tem entrega mais volume, com custo de produção mais baixo. Então, dá para fazer esse manejo de posicionamento com o portfólio, tá certo? E aí eu trago mais um detalhe aqui para vocês, pessoal. O dia que chegar, é comum acontecer o seguinte, chega um produtor, ele mostra assim, olha, a análise bromatológica do seu milho daqui, do nosso, deu isso. Ou da fazenda tal, deu isso aqui. Agora, o Zé Pimentel lá deu isso aqui, ó, diferente desse outro híbrido aqui, produziu mais. Dá para fazer essa comparação, pessoal? É justa essa comparação? Não é justa. A gente não pode cometer o erro de comparar a performance de híbrido, em termos de bromatologia, se eles tiverem sido plantados em épocas diferentes, e com manejos diferentes, em fazendas diferentes.
é arriscado fazer esse comparativo. A melhor maneira de fazer isso é um ensaio de faixa. O produtor, ou então um resultado que venha de uma cooperativa, tal, que colocou os híbridos um do lado do outro. Então, só fica essa dica que a gente passa para vocês, quando forem avaliar a qualidade de híbridos, tanto em produção de volume, como em qualidade bromatológica, procura ver se sempre fazer esse comparativo dentro de um ensaio conduzido em faixas quando estava um do lado do outro. Evitar fazer comparações aí de o Paraná com o Mato Grosso. Não tem como fazer um negócio desse, né? E esse aqui é um ensaio normalmente que a gente conduz, colhe 3 faixas, 3 parcelas dentro de uma faixa, né? E aí com área homogênea, bem conhecida, pesa processo, homogeneiza e manda a amostra para o laboratório fazer a forragem verde, né? Então, tem 3 mensagens finais que eu quero passar para vocês para acabar aqui, tá, Lucas? Pessoal, seguinte, ó, milho bom pode produzir silagem ruim. É óbvio, se o processamento não for bem feito, não adianta nada o milho ser bom. Assim como o milho ruim, né? Seja porque a lavoura não foi muito bem conduzida, ou porque o milho por si só não é tão bom, pode produzir uma silagem razoável se cair na mão de um produtor que faz um silo top, perfeito, né? Com boa compactação, cortou no momento certo e tudo mais, ele consegue melhorar aí alguma coisa, tá? Então, isso aqui é importante, a questão da lavoura e do processo, né? E aí, em função disso, eu reforço essa questão. Vamos fazer a análise bromatológica da forragem verde, quando está cortando lá no campo, tá? Aí a gente vê a qualidade nutricional dela. Aí depois a gente faz outra com silo aberto depois da ensilagem feita, tá bom? E aqui é a pergunta que foi feita lá atrás, naquela mandala lá que eu fiz na outra aula. Qual que é o objetivo final do produtor? É sempre aumentar a quantidade de silagem boa na dieta. Quanto mais silagem de boa qualidade tiver numa dieta de uma vaca, pessoal, significa que vai ficar mais barato, porque a suplementação com proteína e carboidrato. É uma relação direta, né, de antagonismo. Quanto maior a qualidade da silagem, menor a necessidade de você entrar com suplementação que compreende até 37%, 40% do custo da produção de leite dentro da fazenda. Então, essa é a dica, produzir silagem de boa qualidade. Tanto na lavoura, manejo agrícola, manejo agronômico, como escolher um híbrido de alta performance em sanidade foliar, qualidade bromatológica, produção de volume, que é o portfólio da Agroceres que vocês têm na mão aí para estar recomendando hoje. Não são muitos híbridos, veja que ficou fácil o posicionamento. São 3 ali no médio, no menor e médio potencial, vamos falar assim, em função do manejo, e os outros 2 híbridos né? 2 híbridos aí, o 87, 40, 84, 84. E eu estou à disposição para perguntas agora, se vocês quiserem fazer, ou mesmo durante o tempo que tiver para frente aí, vocês têm meu telefone, meu contato, pode ligar para mim, ligar para o Rodrigo, certo, Rodrigo? É isso aí, então, muito obrigado, pessoal. Show de bola, para. Muito bom. Por enquanto aqui no chat não Show de bola, apareceu nenhuma pergunta, não. Se o pessoal quiser ir mandando aí. Quer falar alguma coisa aí, Rodrigão? Cara, eu queria agradecer o Palha aí, agradecer a todo mundo. E vamos deixar aberto para a turma perguntar aí agora. Assim. Abrir para o pessoal fazer as perguntas. Eu queria agradecer a turma que está aí até agora. Essa parceria aí foi uma conversa que a gente foi amadurecendo, eu, Walter, os supervisores, né, do projeto. E é um projeto piloto, a gente está fazendo teste, a gente está começando e, graças a Deus, foi muito boa, muito válida todas as aulas, tanto do Book como do Palhares, né?
A gente teve uns feedback muito bom, Palhares, da turma durante a semana aí, do Walter, dos supervisores, graças a Deus. E a ideia é o quê? A gente está sempre ao lado dessa turma aí, que a gente sabe que é quem realmente vai levar a informação certa para o produtor, sabe? É o cara que vai querer ajudar na produtividade, ajudar no custo-benefício da fazenda. Então, eu conversando com o André essa semana, eu passei isso para o André. Eu falei, André, a turma que a gente tem que estar do lado e estar acompanhando é os técnicos, são os supervisores, são esse tipo de projeto que está levando informação correta, de forma correta. Para quê? Para crescer, para ajudar o produtor de leite, sabe? Esses caras estão com os laticínios do lado, estão com parceria do lado. Então, tudo que a gente puder ajudar para fomentar, para ajudar o produtor de leite, que a gente sabe que é uma turma que já sofre muito e é muito especulada e muito assediada. Então, a gente quer, dentro desse projeto piloto que a gente está começando aqui, a gente quer levar, não só trazer a marca, apresentar a marca, mostrar mais a cara da marca, mas a gente quer levar a informação para o produtor, certo? Então, esse é o projeto. E a gente vai alinhando aqui agora mais com o Walter, o Alisson, os supervisores, ver o que mais que a gente pode estar contribuindo um com o outro para a gente ir dando sequência e crescendo isso aí cada dia mais. Bacana, muito bom. Parabéns para vocês aí, inclusive que estão até agora aí, depois de um dia de trabalho, sentar aqui e ficar pensando, escutando a gente aí, com toda essa questão técnica aí. Bacana. Ô, professor, tudo bom? Eu queria Oi, Daniel. Tudo bom? Eu queria dar aproveitar a deixa e agradecer, né, pelos conhecimentos que foram passados e trazer ao pessoal para a gente dar uma sequência, se o pessoal tiver paciência, a gente fazer quarta-feira que vem uma outra palestra. Eu estou com uma pessoa que me procurou e então ele está para apresentar um fungo, um produto biológico para combate a carrapatos. Então, é uma ideia nova, né? A gente do Baltier já tem essa pegada com as pastagens, que é o Bovério e o Metarris que a gente usa, né? Para cigarrinho e lagarta. Então, aproveitando essa pegada, eu queria dar a palavra para o Vitor, que eu convidei ele para participar, para ele, aí, através de mim, eu vou enviar esse link para o nosso grupo dos técnicos do Balde Cheio. Então, eu queria aproveitar, deixa para chamar o Vitor para dar uma palavrinha para chamar os técnicos para a quarta-feira que vem, dar uma sequência às 8 horas de ele apresentar o produto da empresa. Beleza? Show de bola. Boa noite, pessoal. Eu peço licença, agradeço a oportunidade dada através do Daniel, mas aos organizadores também do evento. Eu sei que o horário também já se estende, todo mundo deve estar já cansado. Eu vou ser bem breve. Como o Daniel já adiantou, pessoal, o objetivo meu aqui é fazer um convite a vocês, né? Eu aqui represento a Decoy, nós somos uma startup de biotecnologia aqui de Ribeirão Preto, em São Paulo. Estamos aqui locados no Parque Tecnológico Supera, né, vinculado à USP. E surgiu essa oportunidade, já tive a oportunidade de fazer uma palestra aí com o Daniel, com um grupo de produtores atendidos por eles, né? E gostaria também de estender esse conhecimento da Decoy. Nós estamos trazendo essa inovação do controle biológico de carrapatos, né? Então, é uma alternativa para fazer o controle desse parasita que traz tanto impacto aí também para a atividade pecuária. É uma forma da gente contribuir também com a cadeia produtiva, trazendo uma solução nova, né? E gostaria de poder apresentar para vocês, dividir com vocês esse conhecimento que a gente vem desenvolvendo aí há 5 anos no desenvolvimento dessa solução. Então, agradeço mais uma vez. E lá no grupo, depois o Daniel vai ter a oportunidade de colocar o link. Essa semana, não sei se vocês tiveram a oportunidade, na segunda-feira saiu uma matéria sobre o nosso trabalho também lá no site do Globo Rural. Enfim, posso disponibilizar alguns matérias que já foram produzidas, alguns vídeos, mas a ideia é fazer uma palestra, eu vou fazer uma apresentação também com os principais pontos dessa tecnologia, os detalhes, enfim. Agradeço a oportunidade de fazer esse convite para vocês, agradeço ao palestrante Marcos Palhares pela oportunidade também. E desejo aí, espero que a gente possa se ver lá na quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, né, Daniel? Obrigado a todos, gente. Obrigado a todos. Valeu. Beleza. Tem uma pergunta aqui, Lucas. Palhares. Quando abre a silagem, pode fazer a pergunta? Vai lá, claro. Do Rodrigo. Quando abre a silagem, percebe-se pontos de perdas, até mesmo
pequenas faixas com perdas. Seria contaminação que geralmente ocorre ao descarregar as carretas ou teria outro motivo? Acho que a internet do Palhares caiu. Mas, Rodrigo, isso aí tem também a contaminação das carretas, pneu sujo, que pode estar levando, igual ele falou, um pouco de bactérias indesejáveis, como clostrídios, né? E também a falta da compactação, principalmente quando a gente vê isso em silo-superfície, onde a compactação é inferior a silos-trincheiras, sabe? Então, o trator não consegue compactar muito bem aquela superfície ali, aquela parte superior, e é onde a gente vê maior essa camada de 10 até 20 centímetros de perda. E isso aí são perdas por causa de compactação, fermentação contrária daquilo que a gente quer. Então, tem a questão da carreta com os pneus sujos, né, de matéria orgânica. Isso aí, quando você fizer uma análise da silagem, você vai lá em cinzas, lá que eles falam um pouquinho, as cinzas quer dizer também matéria orgânica da silagem, então você consegue identificar, certo? Mas a maior parte é por compactação. Mineral, né, Lucão? Isso, é minerais, Beleza. O Palhares mandou mensagem que a internet dele caiu. Show de bola. Lucão, cria depois no grupo do WhatsApp com a turma aí pra gente trocar ideia, para eles tirar dúvidas, né? E coloca a gente aí, porque, como se diz, os plantios aí, as dúvidas, logo vão começar. E acho importante a gente ter um canal de conexão, todo mundo, tanto a equipe da AgroSéries com a equipe do Balde Cheio. Não, sim, vamos Me coloca criar... como administrador lá, que eu adiciono os RTVs lá, tá bom? Beleza, vou alinhar com o Walter e os supervisores aí, e aí eles vão inserir nos técnicos de cada regional, né? E você coloca a turma aí. Show. Beleza, Wallace? Beleza. Fica à vontade aí para fazer as perguntas. Achei que não já tinha encerrado. Ó. Eu acho que já encerrou. O Palhares até caiu, coitado. Já mandou mensagem aqui, se pode responder depois. Ah, voltou aí, ó. A internet dele tá ruim. Eu consegui voltar aqui, mas tá ruim pra caramba, cara. Não, tá tranquilo, Palhares. Tá me ouvindo? Sim? Sim. Tá. Eu não sei se tinha Sobe alguém num fazendo... coqueiro aí, pai. tinha alguém fazendo uma pergunta aí. Eu vi que tinha uma pergunta no chat ali sobre as faixas, né, da silagem. Isso? No silo? Isso, questões de perdas. Então, inclusive teve uma foto que eu coloquei que tinha lá, né, várias camadas, né? Bom, essas faixas aí, elas podem vir por várias razões. As principais pode ser, assim, a velocidade com que e a uniformidade com que vem sendo feita a colheita e a compactação das camadas, né? Uma foi feita com 15 centímetros, a outra com 35 ou 40, alguma coisa assim, ou ficou alguma pelota no meio mais grossa. No processo de compactação, a extração do oxigênio dessa faixa é desuniforme. Então, acaba criando um ambiente ali diferenciado de fermentação. Então, você vê uma mancha que pode destoar de outra parte do silo. Imagine que uma faixa foi compactada com mais velocidade e a que veio depois demorou mais tempo para iniciar o processo de compactação. Então, você teve um manejo diferenciado. Isso você começa a perceber. Por exemplo, precisou parar a colheita por alguma razão, quebrou a máquina, né? Aí ficou aquela camada exposta ali durante um tempo, a última que foi colocada. Aí, quando voltou a fazer a colheita, a matéria seca já
estava outra também, lá na lavoura. Então, você tem outro material praticamente diferente sendo compactado em cima de um outro. Então, você começa a perceber várias coisas que vão influenciando esse processo. Então, por exemplo, se chover, né, você tem que parar a colheita e voltar só depois. Outra coisa é solo, é terra, que você tem muitas vezes de contaminação e você tem ali esses bolsões que podem ser criados ali no meio. Outra coisa são híbridos diferentes. É muito comum o produtor ter mais de um híbrido, né? E ele fazendo híbrido diferente, ensilando híbridos diferentes no mesmo silo. Obviamente, a matéria seca de um está diferente da do outro híbrido. Um está mais úmido, outro está mais seco. Então, você começa a perceber essas camadas aí muito claramente, essa diferença, né? E acaba fazendo um painel ali com muita variação, né? Então, e os micro-organismos e o processo de fermentação, como eu mostrei naqueles gráficos, eles respondem a um período de tempo, a um pH, uma curva de queda de pH diferenciada. Se você troca de híbrido, você tem todo esse processo alterado também. Se você tiver umidade, né, matéria seca diferente também. Então, um pequeno detalhe acaba trazendo uma mudança muito grande. Daí vem essa preocupação e a gente reforça a preocupação com ciência e o planejamento na colheita, né? E a uniformidade e tudo mais. Tá? Não sei se tem outra pergunta aqui. Tem uma do Jubi perguntando. Tem uma do Jubi perguntando se em solos de alta fertilidade. Solo de altíssimo. Isso. Se recomenda adubação pesada, plantio e cobertura. O book deve ter abordado esse ponto, né? E eu me lembro muito bem do seguinte: a gente está alinhado na questão de, muitas vezes, se você já está bom de fósforo, para que colocar mais, né? Então, você pode baratear o custo desse fósforo que está disponível ali, muitas vezes. É importante levar em consideração isso. E fazer uma adubação adequada em função da fertilidade do solo. Agora, tem uma frase que eu uso muito, que eu acho assim, ó, e é inegociável. 30% do custo de produção da lavoura de milho, pessoal, ela tem que ser gasta num gráfico de pizza com adubação. 30% do custo de produção é voltada para a fertilidade. Por quê? Porque a extração, a exportação de nutriente numa silagem de planta inteira, como o book deve ter mostrado, é muito alta, né? Principalmente se a gente falar aí de cálcio, magnésio e principalmente potássio. Vai muito potássio embora, né? Porque vai chegando ali perto depois do florescimento, no momento do corte, a planta de milho ela acumula praticamente 60%, 70% do potássio da planta inteira nos primeiros 2 nós, entre nós do colmo, lá embaixo, perto do solo. Então, se você faz um corte muito baixo, você está levando mais potássio embora ainda. Então, assim, para esses nutrientes, potássio, cálcio, magnésio, obviamente nitrogênio, a gente não pode bobear com isso não, tá? Tem que ser uma adubação pesada mesmo, obviamente respeitando aquilo que o solo já tem, né? Mas normalmente a adubação é 50% maior do que se usa para a produção de grãos, tá? E sabe onde que se reflete isso, cara? Na produção de leite. Porque nós estamos falando de mais amido, nós estamos falando de maior quantidade de fibra digestível, com mais sanidade foliar e assim por diante. Tá? Beleza, Palha. Acho que acabou as perguntas. Se alguém tiver mais alguma aí. Não. Beleza, Alisson. Acho que finalizou aí. Então tá bom. Então tá jóia. Muito obrigado, viu, Palha? Obrigadão, hein, Palha.
Obrigado a Valeu, padre. vocês. E estamos à disposição. Vocês têm nosso contato aí, qualquer coisa procura a Obrigado, gente. moçada. Valeu. Nossa, Tchau, tchau. eu que agradeço. Boa noite, turma. Grande abraço para todo mundo aí. Boa noite. Tchau, tchau. Ô, Lucão. Oi. Ô, Lucão, depois vamos pensar em outros temas aí. Vamos levantar 4 outros temas aí pra gente fazer discussão. Vamos sim, eu vou alinhar É. com o Walter e os supervisores. Às vezes a gente trazer um pouco de tecnologia, né? Do field view. Agricultura digital, é isso aí. Isso. Não, show de bola. Vamos sim. Vai dar Beleza? certo. Tranquilo. Valeu, Né? Lucão. Forte abraço. Abraço. Com Deus. Até mais. Valeu, moçada.